O que é o mais gostoso e o que é o mais difícil nas decisões de cada uma. Maternidade, para mim, o que eu acho mais incrível é o amor que elas têm por mim. É como elas me amam. Isso é um amor incondicional. Esse amor que eu recebo, eu me sinto tão amada pelas minhas filhas. E é um amor tão bonito, tão puro. Porque esse é do nada mesmo. Esse é do nada, cara. Sabe não assim, é do nada, cara. Não é do nada. Não é uma construção de vínculo, mas uma é puro. construção, uma é claro. construção. Mas Mas é que a puro. criança ainda não elaborou isso. Então criança é uma sente. construção natural. Ela não elaborou, mas ela sente. É só a cara. natureza. Ela Sim, sente. mas pensa bem, Se o você não, incondicional. se ela não sente que tem aquele amor, ela também não retribui assim da mesma forma. Ela pode confiar em algumas pessoas, né? Sim. Mas eu vejo assim, se ela for maltratada, ela não vai te amar loucamente. Bom, eu tô falando aqui do meu lugar, né? Da Sim. minha experiência, que é me sentir muito amada incondicionalmente, independente da bruxa que eu possa ter sido, da paciência que eu possa ter perdido, sabe? Assim, não é só quando eu... Inclusive do limite que eu coloquei, do não que eu disse. Deve ser bem difícil estar se sentindo uma bruxa e amada É muito ao louco. mesmo tempo. Ou às Deve ser vezes bem estranho. sei lá, minha autoestima tá baixa e aí eu recebo aquele amor que me fortalece. Então, pra mim é mais do que como eu as amo. Pra mim surpreende a capacidade que as minhas filhas têm de me amar e como Ai, é que puro e lindo como é isso. forte. Muito lindo. Eu acho maravilhoso isso. E o mais difícil pra mim é lidar comigo mesma, porque filhos te expõem de uma maneira diante dos seus olhos. Se você tiver um mínimo de determinação, de disposição para enxergar isso, é uma análise profunda. Inclusive, eu acho que terapia é muito bem-vinda nesse momento, porque um filho pode despertar em você gatilhos que você desconhece. Um determinado comportamento de um filho que te tira do sério, que te incomoda muito, fala sobre você. Inclusive Então, lembranças. me volto para mim o tempo todo. Isso Lembranças sobre é a difícil. sua formação e a sua relação com seus pais. Os recalques, inclusive, muita coisas que eu nem informação, lembro, nem lembro Claro. clarissimamente, mas que Seria me muito trazem bom pra ter um mim. psicanalista para ajudar. Eu escrevi É. outro dia no meu Instagram, assim, que foi aniversário da Alice, né? E eu falei sobre isso, o desafio que é educar o espelho. Porque a Alice, por exemplo, é muito parecida comigo e é isso um pouco que você estava falando. Os filhos são espelho. Mesmo que não sejam ultra parecidos com você, no caso dela eu estava falando por causa disso, mas eles espelham o que você passa. E quando você vê seu filho repetindo os seus defeitos, replicando as suas piores coisas, isso, assim... É um daqueles tapões. É na um cara. daqueles tapões e é o que te puxa para ser uma pessoa melhor. Porque você fala assim, olha o que eu fiz. Isso aqui sou eu. Ele tá assim porque eu sou assim, porque tá me Ou vendo seja, fazer essa isso. coisa de exemplo é de mão dupla, então. É, Mas eu total. nem acho que seja só isso, não. Acho que mesmo que... É porque coisas que nos incomodam, que nos engatilham, às vezes nem é porque ela é assim porque eu sou, mas isso que ela faz me incomoda porque cutuca alguma coisa aqui em mim. Não necessariamente que ela seja um espelho, sabe? É nesse sentido que eu falo. E pra você, o que é a coisa mais gostosa e a mais difícil? Pra mim a mais gostosa também tem a ver com amor, né? Claro. É o que eu falei antes, assim, de sentir um amor que eu vejo que eu não sinto por mais ninguém no mundo daquela forma, com aquela capacidade de doação, né? De paciência, de doação, de ter que me segurar para dar o melhor ali, às vezes, segurar uma raiva minha, um sentimento meu, alguma coisa para priorizar aquela educação. E isso eu acho que é realmente um amor que para mim não tem nada igual no mundo, assim como também eu vejo esse amor, né? Que você falou, isso também é muito lindo, assim, porque isso a gente vê às vezes no bebê e é a coisa mais gostosa. Eu vi Marina, pequenininha, me dava uns olhares de apaixonada, que eu falei, gente, isso é gostoso demais. Com 2 anos de idade, ela me dava uns olhares de paixão, assim, de amor, que eu falo, meu Deus do céu. E o pior, eu acho que é a carga mental. Sem dúvida, assim, é a carga mental de você, que faz você ter que equilibrar tanto pratinho,
né, que às vezes enlouquece a gente. É o pratinho da parte prática, é o pratinho dessa parte existencial, de você já estar pensando lá na frente que se eu fizer isso vai dar aquele problema, ou eu tenho que prevenir tal coisa, ou eu tenho que pensar no que vai botar de lanche amanhã, se eu deixar essa roupa aqui daquele jeito e não lavar. A gente tem uma capacidade de prever as coisas, de pensar em todos os pontos da vida do filho e do trabalho na escola, que se eu fizer tal coisa não vai dar tempo de fazer o trabalho da escola, então eu tenho que apertar. A gente pensa em tanta coisa ao mesmo tempo. É exaustivo. Que é extremamente exaustivo. E eu tenho que ir no supermercado, porque... E aí, às vezes, quando tem um pai no meio que não colabora nisso, né, que só aceita comandos, né, que tem muitos pais. Pai no meio não, pai à margem, né? Se tivesse no meio era melhor. No meio, muito bom. Vamos posicionar esse pai direito aí. Mas eu tô falando assim, porque no caso, nós duas que somos separadas, estamos com as filhas, a gente acaba tendo que pensar em muita administrar coisa o pai sozinha. como mais uma coisa. Mas tô falando assim, o supermercado, a escola, o filho, o pai. Isso, temos que administrar os pais de outra forma, né? Sim. Mas quando... É mais um relacionamento, de qualquer forma. Mesmo separado ou não separado, só dificulta um pouco esse relacionamento. Às vezes dificulta, porque tem às vezes gente, facilita. mas Né? Exatamente, porque às vezes é um casal casado e a mãe administra esse pai. É isso que eu tô falando. Eu acho que isso também. é extremamente cansativo quando eu vejo mães casadas imagina. que os pais estão ali que só sabem receber comandos. Então, se você me falar... Exatamente, ainda tem que dormir junto depois. Porque tem homem que só faz a coisa assim. Se você me falar que horas que eu tenho que ir no sacolão e me der a listinha do que eu tenho que comprar, aí eu vou e compro. O sujeito não é capaz de ver que tá faltando legume, verdura, não, a listinha do fruta sacolão, na prateleira e ele vai lá e supre essa demanda. Listinha do sacolão com a quantidade. Com a quantidade. Porque não é capaz de então, chegar isso, 15 assim, abobrinhas e 2 bananas. Exatamente. Ou assim, ver que a meia tá apertada, precisa de uma meia maior. Exatamente. Então, assim, isso faz com que a carga mental da mulher, casada, não casada, mas como mãe aumente absurdamente. Isso é uma coisa que envelhece a gente, eu acho. Sim, imagina. Envelhece. Cara, eu acho muito cansativo que as crianças cresçam Cansativo. assim, cresçam tão rápido, porque eu não cresço mais. Eu vou comprar sapato, é sempre 37. Pra elas, eu tenho que medir o pezinho, eu tenho que entrar lá no site do fabricante pra entrar na tabela e ver se lá ela calça 32 ou 33. Pra mim, comprar algum presente pros meus sobrinhos que moram em Porto Alegre, eu tenho que administrar o tamanho de acordo com a estação do ano. Porque não adianta comprar um vestidinho que vai servir em julho. Porque o vestidinho tem que servir no verão. E tem em que servir, julho eu tenho que porque comprar você um comprou aqui, como é que vai casaquinho. trocar? É uma zona do cacete. Eu compro tudo errado. Já sei que deu tudo errado as compras. Presente, gente, é gesto. Se não usar, tudo bem, passa pra frente. Sabe a coisa mais linda que a minha mãe tem, que eu acho maravilhoso, acho foda, mãe, você é foda. Ela é capaz de pegar, minha mãe, 4 filhos, 8 netos. Ela tem uma habilidade louca que eu não tenho, de pegar uma roupa assim, ó, ela faz assim, pega uma calça. Aí, enquanto eu vou na etiqueta, olhar o tamanho, olhar quantos centímetros, ela fala, dá na Ana, não. Essa aqui cabe na Ana. Ela faz isso e ela acerta. Então, assim, mãe, vão comigo todas as vezes, mãe. É prática, não deixa de nada, mãe. Comprar roupa para minhas filhas. É prática. Mas vocês estão falando aí melhor coisa e pior coisa de ser mãe? Tem uma melhor coisa e pior coisa de não ser mãe aqui também. A melhor coisa de não ser mãe, o que todo mundo espera? Ai, a liberdade. Dormir, Letânia, não? Dormir? Não tem essas coisas sono, todas, gente. Mas deitar, dormir, acordar. Continuo dizendo, esse tipo de liberdade é uma questão de gradação. Cada um tem, outro não tem. Do meu repertório de mães que eu conheço, vai da dedicada 100% louca e vai da que abandonou e foi embora da negligente total. Então, não é isso. O melhor de não ser mãe, o mais difícil, primeiro, de não ser mãe. O que é mais difícil de não ser mãe? Eu vou conviver pro resto da minha vida com o fato de que eu deliberadamente optei por não viver essa parcela importante da existência humana. E não é uma coisa do tipo, não rolou. A gente tá falando aqui de escolha, principalmente. Sim. Mais do que de maternidade, a gente tá falando de escolha. Mas então por que é difícil se isso foi uma escolha consciente? Exatamente por isso. Porque é uma carga de responsabilidade. Eu não sei o que vai acontecer depois. Todo mundo fala, ai, você não tem medo de se arrepender? Tenho.
Qualquer pessoa pode se arrepender de qualquer coisa nessa vida. Talvez eu me arrependa. Aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, se eu chegar bem mas até aí lá. você pode adotar uma criança. mas- Gal Costa fez isso, a Astrid Fontenelle fez isso depois de Sim, mais mas maduras. se você pode, mas você concorda que é mais difícil? É mais complicado? Então, o fato não é de eu ter optado. Eu não sei, por exemplo, a Astrid não era uma mãe antes disso, né? Ela era uma não mãe de não rolou. Ela tentou ter filho biologicamente, ela fez. Então é outro tipo de escolha, é outro tipo de processo, eu acho. Eu tenho essa coisa do deliberadamente eu escolhi. E isso é uma carga de responsabilidade enorme. Você tem medo de se arrepender um dia? Tenho, mas Essa é a parte esse medo ruim, de Lê? me arrepender, essa é uma parte bem ruim. Ruim. O peso dessa responsabilidade. E a parte boa? A parte boa é... Talvez vocês discordem, achem que eu tô completamente louca. Não, se é a Mas, sua parte boa, eu não vou discordar, é sua. além da liberdade, não tem isso que eu tô falando que não tem a ver com liberdade, a parte boa é uma parcela pequena do que a gente pode chamar de liberdade. Eu tenho a liberdade de morrer sem que isso impacte concretamente a vida de ninguém. Nossa, aí você falou, porque eu perdi meu Isso- direito de morrer depois que eu me tornei mãe. Essa é a única isso, liberdade. Mas concordo demais com você. Essa é a única liberdade da não maternidade que pra mim faz sentido. O resto é opção, é gradação, é o jeito de cada um ser ou não ser mãe. É muito particular a ponto de eu dizer, a liberdade é a melhor coisa. Pode ter gente que é não mãe porque não rolou e acha essa liberdade uma merda. Deve acordar todo dia e achar uma bosta. E queria ter um monte de roupa pra lavar. e Quem a dera criança eu tivesse berrando. que lidar Quem com a dera. possibilidade de impactar a vida de alguém se eu morresse, né? Eu entendo, Por isso eu mas... digo que liberdade é uma coisa relativa. Porque eu acho que até a liberdade da não maternidade, se não for uma escolha deliberada, deve ser difícil de lidar. Agora, a liberdade de poder morrer, eu acho sensacional. E mesmo assim, tenho medo de avião. Ou seja, não tem jeito. A gente vai ficar pro resto da vida cheia de dúvidas, não adianta. Não adianta. Mas eu ter Mas essa aqui- percepção de que eu posso morrer é muito confortável pra mim.